E aí, gente, tudo certo? Nesse vídeo a gente vai ver a terceira e última parte de como resolver equações lineares homogêneas, coeficientes constantes, de segunda ordem. Relembrando qual é a situação que a gente tem aqui, a gente está resolvendo equações que têm esse formato. Para isso, a gente está procurando por soluções que possuem esse formato exponencial. E, para que isso seja a solução, a gente viu que esse valor lambda que aparece no expoente tem que satisfazer a equação característica, que é essa equação polinomial de grau 2. As soluções dessa equação característica podem ser duas raízes reais distintas, pode ser só uma raiz real, ou essa equação pode não ter soluções reais, e nesse caso a gente tem soluções complexas. Nos vídeos anteriores a gente viu como que fica a solução geral, nos casos 1 e 2, e hoje a gente vai ver como que é a solução geral da equação diferencial, no caso em que as raízes da equação característica são complexas. Então vamos lá. Essa é a equação que eu quero resolver, e nesse terceiro caso, as raízes da equação característica são complexas. Para deixar mais claro aqui com as contas que a gente vai fazer, vamos supor que as raízes têm essa cara aqui. Uma das raízes é um alfa mais beta-i e a segunda raiz é alfa menos beta-i, onde alfa e beta são valores reais e o beta tem que ser diferente de zero. Porque se o beta for zero, eu estou num caso em que as raízes são reais. Outra coisa, a gente já comentou aqui, se uma raiz é alfa mais beta-i, a outra raiz tem que ser alfa menos beta-i, ou seja, as raízes complexas de uma equação polinomial elas aparecem aos pares se os coeficientes forem reais, né? Que é o caso aqui. Né? Ou seja, A, B e C são reais. Portanto, se essa equação tem uma solução complexa, ela tem que ter outra solução também, que é o conjugado da primeira. Pelo que a gente viu até agora, a gente sabe que com esses valores complexos, lambda1 e lambda2, essas duas funções aqui são soluções da equação diferencial. Então, essa y1 e essa y2, apesar de terem aquele expoente complexo, isso aqui resolve a equação diferencial. Então, qual é o problema aqui? O problema é que essas funções são complexas, né? O que a gente está procurando aqui é por funções reais que resolvam a equação diferencial. Notem que, para qualquer valor de x real, aquelas funções y1 e y2 vão retornar valores que podem ser complexos, e a gente não quer esse tipo de função, a gente está procurando por funções reais que resolvam a equação diferencial. Então, o que a gente vai fazer aqui na sequência é reescrever essas funções de maneira que a gente consiga extrair funções reais daquelas expressões. Mas antes disso, a gente tem que esclarecer uma coisa aqui, que é o que significa aquela exponencial complexa. Portanto, vamos interromper essa resolução aqui para definir o que é uma exponencial complexa. Depois que a gente fizer isso, a gente volta a trabalhar com essas soluções que a gente encontrou. Antes da gente definir o que é uma exponencial complexa, o que significa tomar a exponencial de um valor complexo, eu quero relembrar uma coisa que a gente viu lá em cálculo sobre exponenciais reais. Lá, em algum momento do curso de cálculo, a gente viu que a função exponencial ela pode ser escrita como uma série de potências, e essa série é dada por essa expressão aqui. Isso quer dizer que para qualquer valor real de θ, e elevado a θ é o resultado dessa soma aqui. Lá a gente também viu que a função exponencial não é a única que tem essa propriedade. Por exemplo, a função cosseno é dada por essa outra série aqui. A gente pode expandir os primeiros termos dessa série para ter uma ideia do que está acontecendo. Outra função que também pode ser reescrita assim é a função seno, que é dada por essa outra série, cujos primeiros termos são esses aqui. A gente sabe também que não é qualquer função que pode ser escrita como uma série de potências, como é o caso aqui do exponencial, cosseno e seno. E mesmo as funções que podem ser escritas dessa maneira, nem sempre essa série que aparece converge para todo valor real. Nesse caso aqui, a gente está com 3 séries de potências que convergem para qualquer valor real de θ. Outra maneira de dizer isso, pelo que a gente viu lá no curso de cálculo, é dizer que o raio de convergência dessas séries é infinito. Então aqui a gente está com essas 3 funções reais que são idênticas a essa série de potências em toda a reta. Qual é uma das vantagens dessa representação em série de potências? Notem que em todos esses 3 casos,
As únicas operações que aparecem aqui do lado direito, ou seja, que aparecem nessa representação em série, são multiplicação, divisão e soma. Então, as únicas operações envolvidas nessa representação são operações simples. Então, para que isso é bom? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Suponha que a gente quer ter uma ideia de quanto que vale E. Bom, E é a mesma coisa que exponencial de 1, e, portanto, usando a representação em série de potências, como eu sei que essa série converge em toda a reta, eu posso trocar θ por 1 naquela expressão do slide anterior, eu vou obter essa série, e, portanto, eu posso aproximar o resultado dessa série pelos primeiros termos. É claro que a soma até o sexto termo, como é o que está acontecendo aqui no lado direito, não é igual ao resultado da série, mas é um valor aproximado. A gente sabe que quanto mais termos a gente somar, mais próximo a gente chega do valor real da soma dessa série. E agora, essas operações que estão no lado direito são operações que a gente consegue fazer. Fazendo essas multiplicações, divisões e soma, a gente obtém esse valor aqui. Portanto, para ter uma ideia de quanto que vale E, bastou a gente somar esses 6 termos aqui e a gente obteve essa aproximação. Essa aproximação aqui tem uma precisão de 2 casas decimais, que pode ser bom ou não, depende da aplicação que você vai fazer. Se quiser uma aproximação melhor para E, basta você somar mais termos nessa série que aparece aqui. Da mesma maneira, a gente pode determinar uma aproximação para cosseno de 2. Cosseno de 2 radianos é um valor que a gente está acostumado a lidar. Porém, a gente tem uma ferramenta aqui para determinar pelo menos um valor aproximado para cosseno de 2. Basta eu trocar θ por 2 naquela expressão em série do slide anterior. Eu vou obter essa expressão aqui. E assim, escrevendo os primeiros termos dessa série. De novo, isso daqui só envolve operações elementares. E o resultado disso dá menos 0,4159. Ou seja, só somando esses 5 termos aqui, eu já obtenho uma aproximação para cosseno de 2 radianos. Então tá, para que a gente vai usar essa expansão em séries de potências? O que eu vou fazer é definir a exponencial de um número complexo como sendo o resultado dessa série de potências de valores complexos. Ou seja, a exponencial de i vezes θ é igual a essa série de potências em iθ. Notem que quando eu tenho um valor real no lugar de iθ, eu sei que essa identidade é verdade. O que a gente está fazendo aqui é usando aquela expressão que vale para todo número real para definir o que é a exponencial de um valor complexo. Pode parecer que a gente trocou uma coisa confusa por uma coisa tão confusa quanto, mas notem que apesar de a gente não ter uma ideia clara ainda do que é a exponencial de i vezes θ, o que aparece do lado direito dessa definição, ou seja, o que aparece nessa série, nada mais é do que um limite de operações elementares. O que a gente tem ali são multiplicações de números reais e complexos e divisão por número real. Ou seja, tudo que está aqui do lado direito são operações que a gente sabe fazer com números complexos. E, portanto, a gente está se baseando nessas operações que a gente sabe fazer para definir essa função exponencial aqui. Para ter uma ideia melhor do que significa isso daqui, vamos escrever os primeiros termos dessa série de potências. Então, esses são os primeiros 7 termos que aparecem naquela série. E para continuar com essas continhas, vamos relembrar o seguinte. Como i² é igual a menos 1, então todas essas potências de i que aparecem na série, elas na verdade se resumem a 4 valores. Porque i na 1 é igual a i na 2 é menos 1, i na 3 é menos i, basta fazer i vezes i ao quadrado, então fica i vezes menos 1, então dá menos i na quarta é 1. E a partir daí as coisas começam a se repetir. I na quinta vai ser i vezes i na quarta, então fica só i. I na sexta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i na quarta, então fica menos 1. Ou seja, essas potências de i começam a se repetir, né? Esse bloco que aparece aqui nos primeiros 4 termos começa a se repetir a partir dessas outras potências. Então, usando essas relações ali na série, eu vou trocar aquelas potências de i por esses valores que a gente obteve. Então, a minha série fica assim. E agora, notem que alguns termos possuem i e outros não. Então, o que eu vou fazer agora é separar os termos que possuem a constante i dos que não possuem. Então, eu vou escrever primeiro os termos que não contêm i e depois os termos com i. Agora, notem que nessa primeira parte aqui da série, eu só tenho potências pares de θ. Por exemplo, aqui esse primeiro termo é a mesma coisa que θ
elevado na zero. Então, essa primeira parte aqui eu posso reescrever assim. E outra coisa que tem que tomar cuidado é que notem que o sinal de cada termo vai oscilando, né? Eu tenho mais ali, menos aqui, depois mais, depois menos. E por isso que aparece esse menos 1 elevado na n sobre 2 aqui. Agora eu posso fazer a mesma coisa para aquela segunda série. Notem que naquela segunda série eu só tenho potências ímpares de θ. Então, eu posso escrever todos aqueles termos dessa maneira aqui. E aqui também o sinal de cada termo está oscilando, né? Eu tenho mais, menos, mais, aqui é menos. E por isso que aparece esse menos 1 aqui. Dá para reescrever essas duas séries de outra maneira. Por exemplo, essa primeira série para n par eu posso reescrever da seguinte maneira. E aquela segunda série com n ímpar eu posso escrever assim. Se você tiver em dúvida de que essas coisas são iguais, basta expandir os primeiros termos de cada uma aqui para você ver que você obtém os mesmos termos que aparecem aqui nessa linha. Agora, essa primeira série é uma série que a gente já escreveu antes. Essa série aqui é a série que representa o cosseno de θ. E essa segunda série, a série de potências ímpares de θ, ela é a série da função seno de θ. Ou seja, o resultado dessas séries aqui, para qualquer valor de θ, é a mesma coisa que cosseno de θ mais i seno de θ. E assim, essa exponencial complexa que a gente definiu aqui na primeira parte, ela na verdade é igual ao resultado dessas operações aqui com funções trigonométricas. E assim, a gente tem aqui o que é conhecido como fórmula de Euler. Ou seja, a exponencial de i vezes θ é igual a cosseno de θ mais i seno θ. E isso aqui vale para qualquer θ real. Algumas propriedades dessa exponencial complexa são: ela transforma somas em produtos, assim como a exponencial real, e a relação com a exponencial real é dada dessa maneira aqui. Usando a fórmula de Euler, a gente obtém uma identidade bem famosa, que é a identidade de Euler. Se eu escolher θ igual a π na fórmula de Euler, a gente obtém que e elevado a π é igual a cosseno de π mais i seno de π. E, portanto, como seno de π é igual a zero, então e na i vezes π é igual a menos 1, que eu posso reescrever como e na i vezes π mais 1 igual a zero. Essa daqui é o que é conhecido como identidade de Euler. Bom, essa identidade aqui é o respectivo em popularidade na matemática da identidade de Einstein na física, né? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo aqui é... Notem que essa identidade ela relaciona as 5 constantes mais usadas em matemática, né? A gente tem aqui o 0, 1, π, e I. E mais, né? O primeiro termo dessa identidade, a gente tem essa exponencial. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse valor irracional e elevando numa potência irracional π. O resultado disso a gente eleva na potência i. O que quer que isso signifique, a gente acabou de ver o que significa exponencial de valor complexo. E o resultado de todas essas operações com números irracionais e complexos dá menos 1. Então, de novo, né, tem uma operação aqui que é uma exponencial de um valor irracional numa base irracional. O resultado disso, você usa ainda essa exponencial complexa e depois de todas essas operações, o que você obtém é um número inteiro. É claro, né, o resultado de todas essas operações é igual a menos 1, ou seja, essa relação aqui ser verdade, isso não é coincidência, né? Não é coincidência porque isso aqui é matemática. Mas é no mínimo curioso que a gente consiga relacionar todas essas constantes dessa maneira tão simples. Tem uma maneira mais intuitiva, uma maneira geométrica de ver essa identidade, e para isso eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo relacionado. Tá, chega de brisar, vamos voltar aqui para equações diferenciais. Relembrando, a gente está com essa equação diferencial e a gente está na situação em que a equação característica só tem raízes complexas. A gente está chamando aqui as raízes de α mais beta-i e α menos beta-i. Esse beta é diferente de zero porque esses valores são complexos. Então, a partir disso, a gente sabe que essas duas funções aqui satisfazem a equação diferencial
E, portanto, mesmo essas funções sendo complexas, como elas resolvem a equação diferencial e a equação é homogênea, linear, então a gente sabe, pelas contas que a gente já fez nos vídeos anteriores, que qualquer combinação linear dessas duas funções também é uma solução. Ou seja, essa y que eu acabei de escrever aqui também resolve a equação diferencial. Então o que eu vou fazer aqui eu vou distribuir essa multiplicação por x que está acontecendo no expoente, obtenho essa expressão aqui, e agora, daquelas propriedades que a gente viu da relação de exponenciais reais com complexas, isso é a mesma coisa que essa função aqui. E agora, usando a fórmula de Euler que a gente mostrou, eu posso trocar essas exponenciais complexas por senos e cossenos da seguinte maneira. A gente consegue simplificar essa expressão fazendo a seguinte troca. Aqui, lembrando, como o cosseno é uma função par, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de beta-x. E, como o seno é uma função ímpar, isso aqui é a mesma coisa que menos seno de beta-x. Assim, trocando aqueles senos e cossenos do final, eu obtenho essa relação. E agora eu vou juntar esses termos exponencial cosseno, com esse termo aqui, exponencial cosseno, e esse termo exponencial seno, com esse outro termo exponencial seno aqui. Agrupando esses termos, eu obtenho essa função. E agora notem que tudo que aparece aqui dentro desse parênteses é uma soma de constantes arbitrárias. Da mesma maneira, tudo que tem aqui na frente é uma operação com essas constantes arbitrárias C e D. Notem que I é um valor complexo, mas ainda assim é constante. Então o que eu vou fazer aqui nesse primeiro termo, eu vou trocar essa soma C mais D por uma constante A, e toda essa operação com constantes que tem na frente do outro termo eu vou trocar por B. E, portanto, eu obtenho que essa solução y que eu escrevi ali em cima é igual a essa combinação linear de exponencial cosseno com exponencial seno. A gente sabe que o resultado dessa operação, ou seja, essa função y ela é solução da equação diferencial, porque aquelas exponenciais complexas são, e, portanto, essa combinação é a solução geral para a equação diferencial, nesse caso 3. Então, só para justificar por que isso é verdade, a gente tem que essas duas funções, exponencial cosseno e exponencial seno, são soluções da equação diferencial. Se não for claro pela justificativa que a gente deu no slide anterior, dá para fazer a continha e verificar que isso de fato acontece. Então, aqui eu tenho duas funções reais que satisfazem a equação diferencial, e além disso, eu posso calcular o Wronskiano dessas duas funções. O Wronskiano vai ser esse determinante aqui. Na primeira linha eu tenho as duas funções, na segunda linha eu tenho as derivadas dessas funções. E o resultado de tudo isso é beta-e na 2-alfa-x. Como as raízes da equação característica são complexas, a gente sabe que esse beta é diferente de zero, então isso aqui é diferente de zero. Então, o Wronskiano dessas duas funções é sempre diferente de zero. E, portanto, nesse caso 3, no caso em que a equação característica só possui duas raízes complexas, essas duas funções reais aqui são as funções que geram a solução geral para a equação diferencial. E a solução geral é dada por essa combinação aqui. Então aqui, de novo, assim como a gente fez no caso 2, que a gente fez várias continhas para justificar como que era a solução geral, aqui a gente já tratou esse caso 3 de uma maneira geral, ou seja, sempre que a gente verificar que a equação característica tem raízes complexas, as soluções respectivas vão ser dadas por essas funções aqui, e no caso de uma equação de ordem 2, a solução geral vai ser dada por essa expressão. A gente não precisa fazer mais nada a partir de agora. A gente não precisa mais lidar com aquela definição de exponencial complexa, nem calcular mais o Wronskiano das duas funções. A gente já fez isso aqui de uma maneira geral, então agora a gente pode só usar isso tudo que a gente provou aqui. Então vamos ver isso num exemplo. Aqui eu quero encontrar a solução desse problema de valor inicial. Então primeiro eu vou começar lidando com a equação diferencial, procurando por soluções que tenham essa cara e na lambda x. A gente sabe que substituindo na equação, a gente obtém a equação característica, que é essa equação polinomial aqui. E, por exemplo, usando Bhaskara, a gente vê que as soluções dessa equação são menos 1 mais 2i e menos 1 menos 2i.
Aqui a gente está então no caso 3, que é o caso em que as raízes da equação característica são raízes complexas conjugadas. Portanto, pelo que a gente acabou de ver, duas soluções distintas para a equação diferencial são essas funções aqui, onde alfa é a parte real dessas raízes da equação característica e beta a parte imaginária de alguma delas. Então, nesse caso, eu tenho alfa igual a menos 1 e beta igual a, por exemplo, 2. Pode usar menos 2 também, tanto faz. Portanto, as respectivas duas soluções para a equação diferencial são essas aqui. É só trocar alfa por menos 1 e beta por 2. E assim a solução geral é dada por essa combinação linear. Vamos apagar essas contas para usar as condições iniciais. Para determinar os valores de a e b, tais que essa função também satisfaz as duas condições iniciais, eu vou primeiro escrever essa função aqui embaixo, vou derivar então o primeiro termo, fica igual a essa função aqui, e derivando o segundo termo, eu obtenho pela regra do produto essa função aqui. A gente tem que calcular a derivada, porque para poder usar essa segunda condição inicial, a gente tem que ter uma expressão para a derivada. Então, da primeira condição inicial, a condição sobre a função y no ponto zero, eu tenho que a função em zero tem que valer 2, e trocando x por 2 nessa expressão aqui, eu obtenho isso. Como seno de 0 é 0, aqui eu já consigo tirar o valor da constante a. Então, a é igual a 2. Agora, da segunda condição inicial, eu estou procurando por uma função cuja derivada em zero seja 1, e trocando x por 0 nessa segunda função aqui, eu obtenho menos a mais b. Ou seja, b tem que ter essa relação aqui com a, e como eu já sei quanto que vale a, eu concluo que b tem que ser igual a 3 meios. Portanto, a função que é a solução da equação diferencial e que satisfaz as duas condições iniciais é dada por essa expressão aqui. Então, essa função é a solução do problema de valor inicial. Agora, antes de terminar, vamos fazer um resumo das partes principais do que a gente viu nesses últimos 3 vídeos. Ou seja, o que a gente tem que saber para resolver equações lineares homogêneas de segunda ordem e coeficientes constantes é o que vem agora. Então, para resolver equações desse formato aqui, o que a gente vai fazer é olhar para a equação característica. É uma equação polinomial de grau 2 que possui os mesmos coeficientes da equação diferencial. E, quando a gente determinar os valores de lambda que satisfazem a equação característica, 3 situações podem ocorrer. No primeiro caso, se a gente tiver 2 valores reais distintos de lambda que satisfazem a equação característica, então a solução geral da equação diferencial vai ser a combinação linear das duas exponenciais que vêm desses valores lambda. No segundo caso, se a equação característica tiver só uma solução real, então a solução geral da equação diferencial vai ser dada por essa expressão aqui, que é a combinação da exponencial que vem do valor lambda, raiz da equação característica, mais x vezes essa exponencial aqui, lambda. E no terceiro caso, se a equação característica não tiver nenhuma raiz real, então ela vai ter que ter duas raízes complexas, essas raízes são complexas conjugadas, e nesse caso a solução geral vai ser dada por essa combinação de exponenciais, senos e cossenos. A exponencial vem da parte real das raízes da equação característica e essas funções trigonométricas vêm da parte imaginária das raízes da equação característica. Então tá, acabou. Com isso a gente conclui o método de como resolver essas equações de ordem 2, coeficientes constantes, homogêneas, que a gente viu aqui. Nos próximos vídeos a gente vai ver como resolver um outro caso particular, só que agora de equações com coeficientes variáveis, e também vai ver um método para resolver equações que não são homogêneas. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima, abraço e tchau!